Meus irmãos e minhas irmãs, profeta Obadias, já deu oi aí para ele? Já encontrou com ele aí? Já deu boa noite, Obadias? Ou ainda, já achamos, né? Vocês são maravilhosos. O profeta Obadias é o texto que nós vamos ler hoje, e nós vamos ler os 14 primeiros versículos, e você observou que a gente não tem capítulo, é apenas um único capítulo nesse livro. Obadias, versículos de 1 a 14, é o texto que eu quero convidar você a ler comigo, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: visão de Obadias. Assim diz o Senhor, Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Olha o versículo 3, lê comigo. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viesse os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos te levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter-te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da tua angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Queridos irmãos e queridas irmãs, de carona com o profeta Obadias, essa é uma mensagem de Deus por meio de uma visão, uma mensagem de Deus por meio de uma visão ao profeta Obadias, e a partir dele é a mensagem que está sendo estabelecida. A gente sabe que nos tempos do Antigo Testamento, Deus resolveu usar algumas pessoas, e essas pessoas eram profetas, eram bocas de Deus, falavam aquilo que Deus determinava, mandavam a palavra do Senhor para todas as pessoas que ali estavam. E essa foi uma prática muito comum, que Deus trazia ao coração das pessoas. Não havia o texto escrito, a tradição oral estava compondo os escritos. Então, por conta disso, o profeta era levantado por Deus como boca de Deus. Então, normalmente eles traziam uma palavra e diziam: assim diz o Senhor, como diz aqui o profeta Obadias. Ao longo dos anos, Deus foi estabelecendo outras maneiras. E existe um texto que eu preciso que você abra, marque Obadias para que ele não fuja da sua Bíblia. Marque lá e abra Hebreus, por favor. Abra o livro de Hebreus, capítulo 1. E a gente vai ver em Hebreus 1 algo muito importante para o nosso entendimento aqui dentro desse nosso texto, né? A mensagem no Antigo Testamento por meio dos profetas, a mensagem que era encaminhada, a mensagem que era enviada, a fala de Deus por meio dos homens que eram levantados pelo Senhor para ministrar ao coração daqueles. E hoje, como é que Deus fala conosco? Qual é a nossa dependência hoje?
como receber hoje a voz de Deus, a palavra do Senhor, como sermos orientados pelo Senhor para tomarmos decisões, para ouvirmos a voz do Senhor e seguirmos. Hebreus 1, 1 a 4. Achou aí? Leia comigo, por favor. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais por quem? Pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora falando sobre o Filho, veja a descrição que fala sobre Cristo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, nesse texto nós aprendemos que a maneira que Deus resolveu se comunicar conosco agora é por meio de Jesus Cristo. Então nós temos uma palavra por meio de Jesus Cristo, Ele é quem nos traz a fala de Deus, o Pai fala conosco por meio do seu Filho, a Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática, nós temos uma palavra de Deus que conta a história da redenção, a Bíblia fala sobre Cristo, então sendo cristocêntricos, nós vamos sempre buscar aquilo que Cristo fala, e a maneira que Deus estabeleceu para falar conosco foi por meio da sua palavra. Nada pode estar fora da palavra. Alguém pode dizer alguma coisa, mas se estiver fora da palavra não é recebido, não é acolhido. Os cânticos, os louvores que glorificam a Deus devem estar fundamentados na palavra. Uma igreja cristocêntrica passa pela palavra. Não fugimos da palavra em hipótese alguma. Buscamos sempre a direção de Deus para que Ele fale ao nosso coração. Amém, meus irmãos? O texto de Obadias descreve uma visão de Deus a respeito de Edom. É o que diz o versículo 1. Volte lá a Obadias. Essa visão de Obadias é muito importante a gente entender, que diz assim: assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Quem era Edom? Os edomitas são descendentes de Esaú. Edomitas, o povo de Edom, os edomitas são descendentes de Esaú. Gênesis 36, 9, diz assim: esta é a descendência de Esaú, pai dos edomitas no monte Seir. Esaú era irmão de Jacó. Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Israel é um dos patriarcas do povo de Deus: Abraão, Isaac e Jacó. Então, essa história, essa palavra de Deus nesse texto é uma palavra de Deus por meio de Obadias a respeito de Edom. Edom, o pai dos edomitas. Edomitas são os descendentes de Esaú. Esaú, irmão de Jacó. Jacó, um dos patriarcas, cujo nome foi transformado para Israel. Tendo isso em mente, nós vamos observar algumas questões complexas que chegaram ou que nos trouxeram até aqui. A descrição do texto fala de Edom como alguém que fez muito mal. Alguém que fez muito mal, a ponto de ser alvo da palavra de Deus a respeito de uma guerra. E toda essa história, toda essa tragédia começa com algo muito bom, que eu quero chamar a sua atenção. Em primeiro lugar, cuidado com os vínculos amorosos. Cuidado com os vínculos amorosos. Se você estiver perguntando, pastor, de onde o senhor tirou isso aí, o negócio dos vínculos amorosos, que até aqui eu só vi guerra, dor, sofrimento. Essa história entre Edom e Jacó, entre Edom e Israel, essa separação entre os dois, ela tem como um dos seus marcos a questão amorosa. Veja, os edomitas se afastaram de Deus e desde Esaú, esse afastamento se deu por questões amorosas. Escute só o que diz a Bíblia, se quiser abrir junto comigo, por favor, venha. Gênesis 26, versículos 34 e 35. Gênesis 26, versículo 34 e 35 diz assim: tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite. Judite, sabe quem era? Judite ou não? Conhecia não? Judite era filha de Beeri. Beeri era um Eteu, guarde esse povo, o povo Eteu. E Basemate, filha de Elon, também Eteu.
ambas, olha a frase, ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Este episódio, ele sucede àquele episódio em que Jacó recebe a bênção do seu pai, e Esaú não. Esaú, indignado, muito bravo, resolve fazer aquilo que desagrada aos seus pais, resolve fazer aquilo que contraria a vontade dos seus pais e se une a essas mulheres do povo, dos heteus aqui, e essas mulheres do povo heteu, elas eram idólatras, tinham toda a sorte de engajamento religioso, engajamento espiritual. Então, a partir desses vínculos amorosos, há naturalmente um afastamento. Esse desgosto descrito no texto, amargura de espírito, para o coração de Isaque e de Rebeca foi ampliado. No capítulo 28 de Gênesis, no versículo 9, diz: e foi Esaú à casa de Ismael. Ismael. E além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Esses vínculos amorosos eram, na verdade, portas que se abriram para esse afastamento. Esses vínculos amorosos traziam para dentro do relacionamento dele e do seu povo esse tipo de vínculo idólatra, essa idolatria. O povo heteu, ele é conhecido como a religião dos 1000 deuses. A idolatria era tão grande que eles são conhecidos na história como o povo dos 1000 deuses. De uma forma clara, a partir desse vínculo amoroso, eles passaram a viver um distanciamento do povo de Deus, um distanciamento de Deus e da vontade do Senhor. Portas foram abertas a partir dos vínculos amorosos. Por isso, o primeiro cuidado que nós precisamos ter é cuidado com os vínculos amorosos. Não permita que os vínculos amorosos afastem você de Deus. Há um exemplo curioso, a história de Salomão, texto de 1º livro dos Reis, capítulo 11, versículo 1 em diante, vai contando como o coração de Salomão foi se afastando de Deus, e onde que a gente encontra isso? Diz a Bíblia: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Olha, Edom e Eteu aqui, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel. O que Deus disse ao seu povo? Escute só: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Isola a frase. Isola a frase. A estas se apegou Salomão pelo amor. Não é bonitinho? Não é até romântico, não é verdade? Coloca um tom de voz, uma música lenta, hein? A estas se apegou Salomão pelo amor. Conhecendo a história, você observa que esse apegar-se aqui, esse vínculo amoroso de Salomão com todas essas mulheres registradas aqui no texto, que traziam todo o movimento contrário à vontade de Deus, em desobediência ao Senhor, em idolatria, fez com que o seu coração se apegasse. E quando o seu coração se apegou, as portas foram abertas para o afastamento, para o distanciamento, seja de Edom, seja de Salomão, seja de qualquer um de nós. Todo o nosso cuidado ainda é pouco com o tipo de vínculo amoroso que pode nos afastar do Senhor. Primeira lição: cuidado com seus vínculos amorosos. Segunda lição: cuidado com as crises familiares. Cuidado com as crises familiares. Aprenda a resolver os problemas da sua casa e não alimente descendentes com histórias geradoras de ódio. Vou repetir. Aprenda a resolver os problemas da sua casa e não alimente seus descendentes com histórias geradoras de ódio. Essa é uma história que tem esta conexão também. Os edomitas se afastaram da família de Jacó.
A perda da bênção, já referida anteriormente, lá em Gênesis, fez com que ele passasse a odiar. Escuta só o que diz Gênesis 27, versículo 14. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que o seu pai o tinha abençoado, e disse consigo, olha a frase dele: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Por causa dessa fala, a mãe dele ouviu, pegou o seu filho e mandou que ele ficasse com a família dela durante um longo tempo, para que essa ira pudesse apagar e finalmente ele pudesse retornar para casa. Essa história é curiosa, interessante, porque ele foi para lá, ele passou tempo lá, ele trabalhou, ele casou, ele teve filhos, ele prosperou, mas chegou a hora de voltar. E na hora da volta, toda aquela crise familiar que não tinha sido resolvida, pelo contrário, ela aparentemente foi interrompida, mas estava lá presente, intensa, mais ou menos como aquelas histórias familiares que a gente não enfrenta para resolver, vai deixando tempo, e deixa tempo, e daqui a pouco isso passa, quando na verdade não passa, piora, cresce, evolui, desenvolve, multiplica. Quando ele foi voltar e montou uma série de estratégias, ofereceu presentes, e depois ele foi dividindo o seu povo na sua volta em grupos. Mas quando eles se reencontraram, diz a Bíblia em Gênesis 33, 4, a descrição é linda: então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Eles dois tiveram um processo de reaproximação. Os vínculos foram refeitos entre os dois, não moraram mais juntos ali na mesma terra, cada um foi para o seu lado, mas aparentemente, lendo esse texto, a gente observa que os problemas tinham sido resolvidos. Há uma ordem de Deus muito clara em Deuteronômio capítulo 23, versículo 7, há uma ordenança divina para evitar aborrecimentos com os edomitas, e a palavra de Deus para o seu povo é: não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão. Então, do ponto de vista do povo de Deus, a ordem era: não criem aborrecimentos, sigam em frente, não criem problemas, não briguem mais, não se afastem. Entretanto, meus queridos irmãos, apesar dessa reaproximação e pacificação, os problemas entre os descendentes permaneceram vivos, como vemos no texto de Obadias, na forma clara e explícita desse texto, mas também lá em Números capítulo 20, versículo 17, 19 a 21, quando Israel estava a caminho da terra prometida. Israel chega, depois daquela batalha incrível, seja no mar ou na travessia, quando vai se aproximando da terra, eles pedem autorização para passar por Edom, e pedem autorização dizendo: olha, nós não vamos mexer em nada, em absolutamente nada, passaremos pela estrada real, ou seja, estaremos sob os cuidados de vocês. E a resposta para eles foi: não. A proposta se seguiu quando ele disse: olha, subiremos pelo caminho trilhado, se eu e meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço, outra coisa não desejo senão passar a pé. Sabe qual foi a resposta de Edom? Não passarás. E diz a Bíblia: e saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente, com mão forte, assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Volto a dizer a você: aprenda a resolver os problemas de sua casa e não alimente seus descendentes com histórias geradoras de ódio. Sabe por quê? Porque às vezes o problema lá na raiz, ele é até resolvido, mas a descendência é alimentada com ódio, a descendência é alimentada com raiva, com raiz de amargura. E lá em cima, lá na ponta onde as coisas aconteceram, de repente é sangue do sangue, as pessoas vão, relevam e avançam e resolvem, mas os descendentes não. De um jeito ou de outro, cuidado com as crises familiares, aprenda a resolvê-las, a vencê-las e a seguir em frente em nome de Jesus. Terceira e última lição: cuidado com a soberba do coração. Cuidado com a soberba do coração. Primeiro, cuidado com os vínculos amorosos.
Cuidado para você não se afastar de Deus ao se aproximar de alguém. Lembre-se de todo o processo de Esaú, pai dos edomitas. Lembre-se do que ele fez, até para se vingar, até como ódio. Lembre-se do coração de Salomão que se apegou e acabou se perdendo. Resolva as crises familiares, cuidado com elas, não alimente. Cuidado com as histórias que são alimentadas, aquilo que é contado na mesa, nas viagens, nas conversas, aquele momento de indignação, depois daquele reencontro. A macarronada foi ótima, mas a conversa na volta foi terrível. Mas cuidado também com a soberba do coração. Os edomitas viveram coisas curiosas, versículos 3 e 4, veja o que diz o texto bíblico: a soberba do teu... Leia comigo. A soberba do teu coração, o que fez? Te enganou. A soberba do teu coração te enganou. Veja mais: ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, veja, é dito no coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. A soberba do coração os fez achar que eram inacessíveis e inalcançáveis. A soberba do coração fez com que eles achassem que fossem imbatíveis, inacessíveis e inalcançáveis. Eles moravam nos penhascos, nos lugares altos, nas cavernas, por isso eles achavam que eram absolutamente inalcançáveis e inacessíveis. Um especialista em Antigo Testamento conta que Edom sentia-se seguro e invulnerável em suas montanhas rochosas, inexpugnáveis, que o profeta comparou a um ninho de águia inacessível localizado em um penhasco bem alto. É assim que eles achavam. Se achavam as águias inalcançáveis, e essa era a soberba do coração. Eles começaram a se alimentar dessa questão e começaram a se achar superiores aos outros. A soberba do coração os fez agir assim, gente. Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, tem um texto que você conhece: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração deles foi conduzido pela soberba. O coração se enganou, a soberba do coração os fez acreditar que eram inacessíveis e inalcançáveis. Esse é um ponto. Agora, a soberba do coração os fez confiar em suas riquezas. E essa é uma soberba perigosíssima, quando alguém acha que a riqueza é suficiente e torna a sua vida autossuficiente por causa da riqueza que tem. Veja o que diz a Bíblia nos versículos 5 e 6. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? E assim é assim que acontecia. A história conta que eles deixavam aquilo que não queriam para trás. E até quando pegavam lá as uvas, deixavam alguns cachos para trás, mas neste caso especificamente, a conta é feita no extremo. Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos, a fonte de orgulho e confiança, que era a riqueza, ela seria absolutamente tomada. Perderam tudo, confiaram na riqueza e a perderam. Quero dizer a vocês que não há pobreza maior que confiar em suas riquezas materiais para sobreviver. Vou repetir. Não há pobreza maior que confiar em suas riquezas materiais para sobreviver. Compreende isso? Compreende que nosso Deus é o dono do ouro e da prata? Que a nossa confiança não está na riqueza, que Jesus disse, olha, não acumuleis para vós, Jesus disse no Sermão do Monte, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam, pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração.
Jesus estabelece um padrão diferente desse processo, não permitindo que nós coloquemos o nosso coração na riqueza. Paulo depois vai escrever a Timóteo, diz, olha, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer ou com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Eu estou lendo 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 10. É a realidade dos fatos, é encarar a realidade que nós sabemos, que nós conhecemos, histórias de pessoas que se desviaram por causa do seu amor ao dinheiro. Colocar a sua confiança na riqueza, tirar a sua confiança de Deus, leva a esse tipo de posicionamento em razão da soberba do coração. A soberba do coração fez com que os edomitas estabelecessem alianças perigosas. Veja o versículo 7 que diz: todos os teus aliados, leia comigo, todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Veja o que diz mais: os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Veja agora a parte mais dura: os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Eles se aliaram, ao invés de se aliarem aos seus irmãos, eles resolveram se aliar para outros, que no momento daquela aliança, quando ela foi estabelecida, parecia para eles algo correto. Eles se aliaram com aqueles que os traíram no futuro, ou que os trairiam no futuro. Eles se aliaram com aqueles que os abandonaram, e essa fala de que os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés, lembra essas armadilhas que as pessoas fazem, agora menos, mas fazem para os animais. Aí ele coloca o pãozinho ali, então quando ele se aproxima do pão, ele é preso. É essa a descrição que aqui está, das alianças que foram estabelecidas contra a vontade do Senhor. Os edomitas se associaram por causa da soberba do coração com aliados que os traíram, que os enganaram e prevaleceram contra eles. A soberba não caminha com entendimento. O texto diz que eles perderam o entendimento, perderam a capacidade de refletir, perderam a capacidade de pensar. Sabe por quê? Porque algumas alianças nos fazem agir assim. Pessoas, para serem aceitas em seus grupos, fazem aliança, estabelecem conexões que não deveriam estabelecer. Para sobreviver numa selva, muitas pessoas se aliam àqueles que fazem coisas que desagradam a Deus, questões que deturpam completamente a nossa fé. Veja, é necessário, é fundamental que nós venhamos a entender que esse tipo de aliança desagrada ao Senhor. Aliás, Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, traz uma frase que é maravilhosa: não vos enganeis. Quem lembra? As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Essas alianças complicam a nossa vida. O Salmo 1 vai nos lembrar de forma clara: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Dá um passo a passo, dá 3 etapas importantes. Cuidado com essas alianças. Os edomitas mergulharam nisso. A soberba do coração deles fez com que eles se aliassem, fez com que eles se sentissem seguros. Eles poderiam ter se aliado ao povo de Deus, permitido a passagem lá atrás, permitido a passagem, ter criado vínculos, mas não, pelo contrário. A aliança que eles estabeleceram foi contra o povo de Deus e acabou sendo contra eles mesmos. Cuidado, cuidado com quem você se alia. A soberba do coração deles os fez achar que o mal que estava sendo feito a outros jamais
os alcançariam. Como isso é curioso e é verdade. Eles viram o mal sendo feito para o povo de Deus, mas eles não se incomodaram, porque afinal de contas não era contra eles. Eles ficaram silentes quando o povo de Jacó estava sendo devastado. Mas mais do que isso, veja o versículo 11, o que diz o versículo 11. Versículo 11 diz assim: tu mesmo era um deles. Então, além de ficarem silentes, eles participaram. Veja o que diz o versículo 12, a partir do 12: mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Percebe que esta aqui é uma descrição daqueles que sentem prazer na derrota alheia? Consegue entender isso aqui? Consegue entender que os edomitas, eles ficaram primeiro silentes e depois eles foram partícipes daquilo? Eles participaram, eles foram contados entre um deles, mas quando o povo de Deus passou pelo dia da ruína, pelo dia da angústia, pelo dia da calamidade, eles se alegraram, eles festejaram aquilo. Eles celebraram a derrota do outro. Os edomitas são combatidos no texto bíblico por terem celebrado isso. Isso não agrada ao Senhor, isso desagrada plenamente a Deus. Mas eles fizeram mais do que isso. O finalzinho do versículo 14 vai encaminhando: não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Eles ficaram silentes, eles se alegraram, mas eles se colocaram nos lugares estratégicos, nas encruzilhadas. Quando alguém saía, eles pegavam e matavam, e aqueles que sobraram, eles entregaram como escravos. É isso que eles fizeram. Eles participaram ativamente da destruição do povo de Deus e celebraram isso. Não à toa, a palavra do Senhor é levantada para que eles possam voltar o coração deles para o Senhor. Veja, para onde a soberba do coração os levou. Eles não socorreram o seu irmão, eles se alegraram com a derrota alheia, eles tomaram o que a eles não pertencia, eles ajudaram na matança. A soberba do coração os fez achar que o mal que estava sendo feito a outros jamais os alcançaria. Você já deve ter ouvido o texto de Gálatas 6. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas 6, 7 a 10. Essa história termina aqui, nesse texto onde nós estamos, trazendo para a nossa memória, nossa reflexão, esse princípio aqui estabelecido da soberba do coração e para onde ela pode nos levar. No momento da caminhada deles, a soberba do coração os fez achar que eles eram absolutamente inacessíveis e inalcançáveis. Lembra, eles se sentiam como águias nos penhascos. Quem nos deterá? Quem conseguirá chegar aqui para nos vencer? Sabe quem chegou? O aliado. Porque a soberba do coração fez com que eles se aliassem, eles buscassem aliados, e foram os aliados que prepararam armadilhas para eles, para aqueles que eles ofereceram o pão, as armadilhas prenderam os seus pés. A soberba do coração deles, meus queridos irmãos, fez com que eles confiassem nas riquezas, Toda pessoa que coloca na riqueza a sua confiança se percebe num lugar quando a riqueza vai. E a Bíblia diz para nós não colocarmos o nosso coração na riqueza.
Diz ainda que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quantas famílias foram completamente destruídas por causa do dinheiro? Quantas pessoas destruíram a sua própria vida para ter dinheiro? Quantos relacionamentos foram absolutamente destruídos por causa do dinheiro? Quantos pais não conhecem seus filhos por causa do dinheiro? Quantos filhos têm problemas com os seus pais por causa do amor ao dinheiro? É essa a história que nós todos conhecemos. A soberba do coração deles fez com que eles estabelecessem alianças perigosas. Cuidado com elas. A soberba do coração deles fez com que eles olhassem para a derrota alheia, para a tristeza alheia, e eles se alegraram. Eles se alegraram. Eles foram ativamente dentro daqueles que eram contados entre um deles, entre aqueles que se colocaram nas encruzilhadas para derrotar aqueles que viessem e eventualmente até entregar aqueles que sobrevivessem como escravos de guerra. Hoje nós aprendemos de carona com os profetas, e hoje com o profeta Obadias. Primeiro, cuidado com seus vínculos amorosos. Cuidado. Essa foi a primeira porta que foi aberta para o afastamento de Deus, para o afastamento do seu lar. Cuidado com as crises familiares, resolva. Cuidado com assuntos que são geradores de afastamento, geradores de crises. Aquilo que é alimentado ao longo da nossa descendência. As histórias que são contadas e que quando são contadas, as pessoas ficam indignadas. Cuidado com isso. Cuidado finalmente com a soberba do coração. Não se sinta inalcançável. Cuidado com as alianças. Lembre-se, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com a confiança na riqueza. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Cuidado para não se achar assim acima do bem e do mal, quando todos os demais são perseguidos, destruídos. Não coloque o seu coração em silêncio. Seja um dos que vai se levantar para proteger, para guardar, para preservar. A mensagem de Obadias, no primeiro momento, é sobre Edom, mas eu não pude ler sem pensar em mim. Eu não pude ler sem pensar em você. 3 lições simples. Cuidado com seus vínculos amorosos. Cuidado com as crises familiares. Cuidado com a soberba do coração. Eu quero orar com você. Você pode ficar de pé para nós orarmos juntos? Senhor Deus, amado, Senhor da nossa vida, Deus querido, nós te amamos, nós declaramos ao Senhor o amor, nós declaramos a nossa gratidão ao Senhor em nome de Jesus. Nós queremos manifestar uma vez mais diante do Senhor o nosso louvor. Damos glórias ao Senhor em nome de Jesus. Pai, a história relatada no texto de Obadias tem muitos momentos que nos conectam. E nós precisamos ter cuidados. Deus, ajuda a gente a ter cuidado com os vínculos amorosos. Livra-nos de vínculos amorosos que vão nos afastar do Senhor. Lembramos do próprio Esaú, como lembramos de Salomão. Tenha misericórdia de nós, dá-nos discernimento espiritual, permita que nossos filhos possam ter discernimento espiritual, possam perceber que tipo de vínculo agrada ao Senhor, glorifica o Teu nome e edifica a nossa vida. Pai,
Ajuda-nos a cuidar, para que venhamos a resolver as crises familiares e não aumentá-las, não ampliá-las, não alimentá-las. Deus amado, eu quero pedir ao Senhor que nos ajude com a nossa fala, para que os nossos descendentes não sejam alimentados nesses afastamentos, nesses distanciamentos, nesses problemas que são criados ao longo da vida familiar. Deus amado, nós clamamos ao Senhor para que cada um de nós sejamos usados pelo Senhor como instrumentos para aproximação e nunca para distanciamento. Deus querido, nós oramos pedindo que o Senhor nos ajude a tomar cuidado com a soberba do coração. Quando nós nos sentimos inacessíveis, inalcançáveis, faz-nos lembrar desse texto. Quando nós estabelecermos alianças que desagradam ao Senhor, faz-nos lembrar desse texto. Quando nós colocarmos o nosso coração, o amor à riqueza, acreditando a riqueza, a tranquilidade para a nossa vida, uma autossuficiência, faz-nos lembrar desse texto. Quando nós, Deus querido e amado, acharmos que está tudo bem com a gente, embora com os outros esteja complicado, faz-nos lembrar desse texto. Ajuda-nos, cura-nos e abençoa-nos. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Oramos pelos nossos amados que tanto precisam da bênção do Senhor, Pai. Oramos por Alaide, oramos por Maria Helena, oramos por Walter, oramos por Odair, oramos por Alzeni, oramos por Fernando, oramos por Ruth, oramos por Jennifer, oramos por Vicente, oramos por Arisley, oramos por Soninha, oramos por Lúcia, oramos por Luciana, oramos, Deus querido e amado, oramos por Luciano, oramos por Mariana, oramos por Ana Maria, oramos pela família, oramos pelo Jadson, oramos, ó Deus, por todos aqueles que têm os seus corações hoje machucados, magoados, feridos, sofridos. Tenha misericórdia, tenha compaixão de nós, ajuda-nos, desperta-nos para abençoarmos a vida uns dos outros em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas, pelos aniversariantes de vida e de casamento, muito obrigado, pelas oportunidades de novos negócios, pelas portas que foram abertas, pelas respostas às nossas orações. Te agradecemos pela paz de Deus que excede a todo entendimento, pela alegria que vem do Senhor. Te agradecemos pela salvação em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pela nossa família, pelos nossos vínculos saudáveis, Pai. Nós te agradecemos por todas as bênçãos recebidas, pelas bênçãos que nós já recebemos, muito obrigado. Pelas bênçãos que estamos esperando e que vamos receber, nós já te agradecemos. Pelas bênçãos que estão demorando, nós te agradecemos pela paciência. E pelas bênçãos que não chegarão, nós te agradecemos pela tua paz. Em nome de Jesus, nós nos unimos para agradecer, em nome de Jesus, amém. Teu amor nunca falha, jamais acaba, e não me abandona.